Olá, meus amados, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre repousando no coração de cada um de vocês. Eu sou a evangelista Beatriz Silva e hoje eu vim aqui trazer um testemunho e uma palavra diretamente do Senhor para o seu coração. E antes de começar a falar do testemunho, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 em diante, que vai dizer o seguinte: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Eu sou o milagre do Senhor. A minha família é um milagre do Senhor. E os nossos amigos íntimos, os nossos pastores, os nossos líderes, eles sabem que somos um milagre do Senhor. E eu vim aqui para lhe dizer: não desista da sua família, mas persista, continue orando, continue buscando, porque o Senhor também vai fazer com que vocês sejam um milagre do Senhor. Eu não vim de um berço evangélico, eu não vim de um berço cristão, como costumam dizer, mas nós frequentávamos a igreja católica. Na verdade, nem frequentávamos. Era raro quando íamos e não tínhamos uma fé. Eu não fui ensinada no caminho do Senhor. E a minha família era uma família quase destruída. E o inimigo fazia o que queria. Só que quando o Senhor decide agir, quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Não há nada impossível para Deus. E o Senhor tinha um propósito em nossas vidas. Tem um propósito em nossas vidas. E Ele nos transformou. Nos transformou. A minha mãe era quase uma Jezabel. O meu pai bebia muito. O meu irmão rebelde. E eu vivendo uma vida dupla. Mas tivemos um encontro com o Senhor. E o Senhor mudou as nossas vidas. Cada um estava vivendo no seu mundinho. E eu acreditava que ninguém me amava. Nem eu mesma me amava ou me aceitava como era. Eu acreditava que os meus pais não me amavam. Eu não conhecia o verdadeiro amor. Então eu vivia uma vida triste, uma vida de depressão. Tanto é que eu tentei me matar algumas vezes, mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, Ele me guardou. Eu não conhecia Deus, eu não sabia quem era Deus, e mesmo assim eu conversava com o Senhor. E o Senhor usou o meu tio como instrumento. Ele edita os vídeos do canal, é o meu tio Celso. E eu vou trazer ele para vocês conhecerem. Usou ele, que através dele convidou os meus pais para fazerem uma visita na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. E os meus pais um dia resolveram ir e começaram a ir nessa igreja, mas também não se firmaram. Éramos turistas e então fomos seguindo, e eu não sabia o que era amor, e por causa disso eu vivia tentando buscar o amor em outras pessoas, em outras coisas. Comecei a beber desde muito cedo, e eu hoje tenho 23 anos, então bem cedo mesmo. Comecei a beber muito, comecei a me envolver com coisas que não deveria me envolver, comecei a me envolver com mulheres, e o Senhor, no meio de tudo isso,
ele agiu na minha vida de uma forma que eu não consigo explicar para vocês. Eu não consigo dizer. E eu vivi uma aflição, uma angústia, uma tristeza muito grande dentro de mim. Eu não era nem um pouco feliz, eu não tinha nem um pingo de paz. O inimigo, ele vinha me perturbar durante a noite. Eu via o inimigo, eu via os demônios. E eu não tinha paz. Só que no meio de tudo isso, a gente ia na igreja de vez em quando e as palavras que eram ditas, elas entravam em meu coração. E quando minha mãe e o meu pai se converteram, eles se converteram primeiro, eles começaram a levar ainda mais eu e meu irmão para a igreja, levando à força. Nós não queríamos saber de Deus e mesmo assim os nossos pais nos levavam. E isso é muito importante, porque quando nós estávamos lá na igreja, eu ouvia o que o pastor dizia, eu ouvia os hinos, eu observava os irmãos e cada palavra verdadeiramente entrava no meu coração como espada de dois gumes, que penetra na divisa da alma e do espírito, aonde ninguém conseguia ir, a palavra do Senhor entrava. E quando eu achava que não estava fazendo efeito algum, talvez quando muitos olhavam e pensavam que não estava adiantando de nada, a palavra estava operando dentro de mim. Talvez não é como nós queremos, talvez não é como você queira, mas o Senhor trabalha, mesmo quando nós achamos que Ele não está trabalhando. É um sobrenatural de Deus, um mistério de Deus que não conseguimos explicar. Mas a oração do justo pode muito em seus efeitos. E muitos lá na igreja começaram a orar por nós. Oraram pela minha família. E eles se converteram, os meus pais. E nisso os meus pais também começaram a orar por nós, juntamente com muitos outros irmãos da nossa igreja, se unindo em oração. E até que esteve um dia, e antes desse dia, quando eu ia na igreja, eu olhava para as irmãs do círculo de oração, eu olhava para os pastores, para os irmãos e via, nossa, muitas vezes vinha em mim assim, nossa, mas eu queria ser igual a essa irmã, mas eu queria fazer isso. Mas para os meus pais eu tava, não quero ir para a igreja, não quero saber de Deus. E era uma luta muito grande. Sabe, muitos brincam com o mundo espiritual, mas ele é muito sério. Muito sério. E o inimigo não brinca. Sabe, ele está ao derredor, bramando como um leão, procurando alguém para tragar. Ele só espera uma brechinha. E nos momentos da minha vida, eu me lembro de várias vezes, de eu me ajoelhar e chorar com o Senhor, falando, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu quero mudar de vida. Senhor, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais essa vida dupla, eu não aguento mais isso, Senhor, eu quero mudar, eu quero ser feliz, eu quero viver de verdade. Mas eu não tinha forças para sair da onde eu estava, para sair do lamaçal do pecado. E eu me lembro de uma vez que eu fui tentar tirar a minha vida, e isso me marcou muito. Eu não sei, sabe, eu não sei explicar como o Senhor age, mas Ele age. Era uma vez eu estava sozinha na minha casa e eu peguei uma faca grande e sentei no fundo de casa e olhei para o alto, porque mesmo sem saber ao certo quem Deus era, eu sabia que Ele existia e eu conversava com Ele. E eu olhei para o alto e comecei a conversar. Eu lembro das lágrimas caírem e eu lembro que no meio de tudo isso, eu me interdi e comecei a conversar com Deus e esqueci, não fiz o que eu queria fazer, de repente chegou alguém e eu não fiz o que eu queria fazer. O Senhor, Ele trabalhou na minha família. Trabalhou de uma forma que eu não sei explicar. E certa vez, eu fui em um culto de jovens, em outra igreja. E nesse culto, teve um apelo. E então eu fui até a frente da igreja. Muitos outros também foram. E ali eu me ajoelhei no altar. E eu
lembro que eu chorava, mas eu chorava muito. Eu de fato era como se eu colocasse a minha alma ali aos pés do Senhor. E eu dizia para o Senhor: Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu não quero mais isso para minha vida. Senhor, eu quero de fato viver a Tua palavra. Eu quero mudança para minha vida. Eu lembro que eu orava dessa forma e eu chorei e de fato eu saí de lá e tentei mudar. Mudar de vida com as minhas próprias forças. Mas não consegui. Mas o Senhor Jesus, quando Ele liberta, verdadeiramente liberto está. O Senhor Jesus, Ele entra com providência para as nossas vidas. E minha mãe se apegou firme na palavra de que eu e minha casa serviremos ao Senhor, de que eu e minha casa seremos salvos. Minha mãe se apegou a essa palavra e começou a orar, começou a buscar, a jejuar. E os meus pais começaram um propósito em casa. Havia um grupo de irmãos que oravam na igreja. E não entendendo por que essa oração saiu da igreja e passou a ser em casa. Muitos até acharam ruim no começo, não entendiam por quê, mas o Senhor já sabia o porquê. O Senhor já estava trabalhando. Enquanto as irmãs estavam em cômodo da minha casa orando, eu estava no outro querendo fazer algo errado, mas não conseguia. E as orações estavam acontecendo. E o Senhor estava me guardando, protegendo a minha casa e trabalhando em nossas vidas. Talvez você não veja o Senhor trabalhando na sua vida, trabalhando na sua casa. Quando eu fiz aquela oração e saí do templo naquele momento, dali a alguns dias eu já estava fazendo tudo errado novamente. E para mim parecia que o Senhor nem sequer tinha ouvido a minha oração. Parecia que não tinha efeito algum. Mas o Senhor está perto daqueles que têm o coração aquebrantado e salva-os de espírito contrito. E eu verdadeiramente tinha me entregado aos pés do Senhor naquele momento. E parecia que nada havia adiantado, mas mal sabia eu de que Deus estava trabalhando. Mesmo em silêncio, o Senhor estava trabalhando. O Senhor estava trabalhando. E a minha mãe decidiu começar um propósito de avivamento do lar, de reavivamento do lar, algo nesse sentido. Só que para que haja isso no lar, na família, na igreja, seja onde for, precisa do conserto. Como que Deus vai derramar o poder dele se não tiver o conserto? Se não tiver a purificação, a santificação, não tem como. Então o que o Senhor fez? Ele revelou os meus pecados para os meus pais. E os meus pais me confrontaram. Eu não me lembro muito bem o que eu disse para os meus pais naquele momento, mas a minha mãe me conta que eu confrontei a minha mãe. Eu sempre fui uma pessoa muito quieta, muito calma. Eu nunca enfrentava os meus pais, eu sempre ouvia calada, apenas um olhar deles, eu já estava com a cabeça baixa, fazendo o que eles queriam. Mas naquele momento a minha mãe disse que eu enfrentei ela. O meu pai não conseguiu ficar lá, ele saiu. E a minha mãe me disse: filha, você prefere a mamãe de agora ou a de antes? E eu nem boba nem nada, já vendo a transformação que o Senhor tinha feito na vida dos meus pais, porque agora havia o amor nos meus pais, havia o conserto. Os pecados que eles praticavam já não praticavam mais. Minha mãe verdadeiramente amava o meu pai agora. Eu conseguia ver o Senhor agindo na vida deles. E eu falei: é claro que eu prefiro de agora. E a minha mãe saiu de casa naquele momento procurando uma amiga para desabafar. E eu fiquei em casa. Eu tinha para onde ir, para onde fugir. Só que eu não fui, porque o Senhor já estava trabalhando no meu coração. E naquele momento eu não sabia o que pensar, eu não sabia o que falar, o que dizer. Era como se minha mente estivesse limpa de tudo, meu coração limpo de tudo, eu não tinha reação alguma. Eu não tinha reação. E a minha mãe chegou na casa de uma irmã, e ela conta que chegou chorando. E a irmã: o que aconteceu? E a minha mãe contou para a irmã. E a irmã riu da cara da minha mãe. A minha mãe olhou assim: é uma irmã
do círculo de oração, daquelas de coque, uma senhora, e ela riu da cara da minha mãe. Minha mãe, por que você tá rindo? Aí minha mãe conta que ela disse, escuta aqui. O Deus que você vive dizendo que te tirou da onde tirou, não tira sua filha também? E aí eles começaram a orar. E certo dia, o Senhor colocou diante de mim 2 caminhos. 2 caminhos o Senhor colocou de frente, na minha frente. E quando eu achava que o Senhor não estava trabalhando neste ano, o Senhor, Ele foi tirando a vontade de pecar do meu coração. Eu já não queria mais beber, eu já não queria mais sair, eu já não queria ficar com mais ninguém, eu já não queria mais fazer as coisas que eu fazia. Não queria mais. Eu estava mais sossegada, eu só queria ficar dentro de casa, a vontade tinha ido embora, mas eu ainda praticava, só que não era mais como antes. O Senhor estava trabalhando e eu sequer estava vendo. E o Senhor colocou diante de mim 2 caminhos. E naquele momento eu não entendia direito. E os 2 caminhos que eu vi eram um caminho cheio de dor, cheio de sofrimento. Parecia que tinha tido uma guerra nesse caminho, um massacre cheio de sangue. E no outro caminho, para mim, era escuro. Porque era o caminho de Deus, o qual eu não conhecia. Porque eu não amava Deus e também não sentia o amor dele por mim. Eu tinha uma trava com relação ao amor, porque eu acreditava que ninguém me amava, nem eu mesma me amava. E aí, eu falei naquele momento, quer saber de uma coisa? Eu já tentei de tudo mesmo. Eu vou dar uma chance para Deus. Eu falei desse jeito. Eu vou dar uma chance para Deus. E aí eu dei uma chance para Deus. Mas quando eu decidi dar uma chance para Deus, eu queria dar uma chance de verdade. De verdade. Eu comecei a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra, a buscar o Senhor na profundidade. Eu comecei a jejuar. Eu comecei a orar. Eu comecei de fato querer saber quem era o Senhor. Porque nós também devemos fazer a nossa parte. Porque o Senhor, Ele faz a dele. Como é que eu quero conhecer a Deus se eu não vou ler a palavra dele? Que consta como o Senhor criou todas as coisas. Que vai falar de Jesus Cristo, de que Ele enviou o Filho unigênito, que se entregou na cruz por nós. Como é que eu vou querer saber de Deus se eu não for procurar na palavra, a qual vai me dizer que o Senhor Jesus levou na cruz todas as nossas dores, todos os nossos pecados, para que hoje todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para saber que o Senhor Jesus, Ele faz nova todas as coisas, nos faz nascer de novo, jogando todo o nosso pecado no lago do esquecimento e nos fazendo uma nova criatura, na qual não viverá mais nós, mas Cristo viverá em nós. O Senhor Jesus verdadeiramente operou em mim uma transformação real. Como é que eu quero verdadeiramente ser transformada se eu não vou conversar com Deus? Se eu não vou ter intimidade com Deus em oração? Como é que eu quero transformação se eu não vou abdicar de mim mesma? Se eu não vou procurar me diminuir no jejum para me aproximar mais de Deus? Para que os demônios, aquela casca de demônio que Jesus vai falar que só sai com o jejum. Então eu comecei a fazer tudo isso. Em menos de uma semana, o Senhor já tinha me revelado de todas as formas o amor dele por mim. E eu me apaixonei totalmente por ele. Totalmente. E no dia 8 de dezembro de 2018, no dia 9 de dezembro de 2018, eu me batizei.
E o Senhor, Ele foi trabalhando na minha vida e na minha família. E ao dizer tudo isso, eu quero te dizer que o Senhor, Ele também trabalha na sua vida. Que o Senhor, Ele também trabalha na sua família. De que não há nada impossível para Deus. Hoje eu vivo o verdadeiro amor de Deus. A paz que excede todo entendimento. Logo após a minha conversão, eu tive um sonho. E eu acordei dizendo: a graça do Senhor me alcançou. O Senhor me purificou de todos os pecados. Me fez verdadeiramente nascer de novo, me tornando uma nova criatura. Agora a velha Beatriz foi crucificada com Cristo e a nova nasceu junto com Jesus. Já não vive mais eu, mas Cristo Jesus vive em mim. Agora eu tenho a paz que excede a todo entendimento, a alegria de Cristo, a alegria de viver, a alegria de fazer a obra. O amor pela minha família transbordou porque o amor de Cristo veio sobre nós. E pela grande misericórdia de Deus, pela infinita graça do Senhor, hoje eu sou evangelista na casa do Senhor. No dia 15 de novembro de 2022, eu fui consagrada a evangelista. Eu e minha família somos a prova viva de que Deus faz milagres. Nós somos milagres do Senhor. O Senhor verdadeiramente faz de novo. O Senhor verdadeiramente transforma vidas. E na minha consagração, eu pude ver o quanto vale a pena servir. Eu sequer havia orado para Deus dizendo: Senhor, eu quero ser evangelista, Senhor, eu almejo um cargo, não. Eu nem pedi aos meus pastores, mas eu apenas servi a Deus e continuo servindo. Vale a pena servir a Deus, vale a pena orar, vale a pena se consagrar, vale a pena pagar o preço, vale a pena lutar, perseverar pela sua família, pela sua casa, pelo grupo de jovens da sua igreja, porque os meus líderes de jovens não desistiram de mim. Muitos irmãos não desistiram de mim, e pelas orações de muitos, pela grande misericórdia de Deus, é que hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Os meus pais são diáconos na casa de Deus. O meu irmão é diácono na casa de Deus. Eu hoje sou evangelista do Senhor. O Senhor Jesus faz infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos ou sonhamos. Não há nada impossível para Deus. Não há nada. O amor de Deus nos constrange, porque não merecemos. E é como a palavra de Deus diz, que eu li no início: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as coisas vis, as desprezíveis, as miseráveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Não há nada impossível para Deus. Creia nisso. Creia nisso. Não desista. Persista. Porque ainda que você não esteja vendo, o Senhor está trabalhando. Continue orando. Continue buscando. Porque será salvo. Você e a sua família. Feche os teus olhos neste momento, que eu quero orar por você. Se conecte ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero lhe pedir em favor, Pai, dessa pessoa que está do outro lado neste momento. Eu não sei o que essa pessoa tem passado, eu não sei o que essa pessoa tem enfrentado, mas eu creio no Deus do impossível. Eu creio no Deus que tudo pode, no Senhor dos exércitos, de que não há nada impossível para ti, e agindo o Senhor não há ninguém que possa impedir. Pai, então em nome de Jesus,
identidade agora. Restaura tudo aquilo que o inimigo roubou, descaracterizou, Senhor. Restaura a verdadeira essência de Cristo nessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que toda maldição hereditária seja quebrada agora. E, Senhor, que essa pessoa venha testemunhar para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. A minha identidade foi restaurada. A minha família foi restaurada. Nós fomos transformados. E eu sou filha de Deus. Eu não posso deixar de agradecer aos meus pastores presidentes, pastor Gunnar Mendes, pastor Alessandra Gino, aos meus líderes de jovens, pastor Leandro, evangelista Magidiele. Eu não posso deixar de agradecer a minha casa, a minha igreja amada, os meus irmãos da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Madureira. Eu não posso deixar aqui de dizer o quanto eu sou grata por cada irmão, cada irmã que oraram por mim, pela minha família, que ainda oram por nós. E eu não posso deixar aqui de citar a missionária Ilza, a evangelista Neide, a maestrina Benedita, o pastor Luiz, o pastor Wesley, que tanto nos discipulou, nos ensinou, o pastor Renato, que foi usado por Deus no início da minha conversão para me ajudar. Eu não posso aqui deixar de agradecer aos meus pais, que lutaram por mim, que lutaram pela minha família, a minha avó Marta, que sempre prevaleceu do meu lado, que me ajudou em todos os momentos. Eu não posso deixar aqui de falar que sou grata a você, que me acompanha no canal, que ora por mim. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Eu não tenho como retribuir tudo que fizeram por mim, tudo que fazem por mim. E se eu ficasse aqui falando todos os nomes, eu poderia esquecer de algum. E misericórdia, eu sou muito grata a Deus por cada um de vocês. Por cada um de vocês. Porque uns plantaram, outros regaram. E o Senhor fez crescer. Muito obrigada. Você que um dia me deu um abraço e mal sabia que eu precisava muito desse abraço. Muito obrigada pelos ensinamentos que me deram, às vezes sem sequer perceber, pelos testemunhos de vida. Obrigada por pagarem o preço, por abdicarem de tantas coisas e por continuarem lutando pelas almas. Que Deus continue abençoando imensamente vocês, com as mais ricas bênçãos do céu. Eu amo cada um de vocês, em Cristo Jesus. Neste momento eu quero pedir a você que compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que saibam que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus opera milagres inimagináveis, nos arranca do lamaçal do pecado, nos purifica, nos santifica, nos transforma para a honra e glória do nome do Senhor. Ainda há esperança. Deus vai transformar você e a sua família. E se você ainda não é inscrito no meu canal, no final do vídeo vai aparecer minha foto. Clica nela, se inscreva e nos ajude a continuar anunciando as boas novas do reino. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Um forte abraço de sua amiga Bia e de seu Pai Celestial.